O repórter Duda Dal Ponte atualiza a situação do Gabigol no Flamengo para vocês. Hoje pela manhã, antes das 10, o Gabigol se apresentou aqui no centro de treinamento do Ninho do Urubu e treinou normalmente com os colegas. Ele saiu por volta de 1 da tarde, foi um dos últimos jogadores a deixar o centro de treinamento, abriu a janela do carro, tirou foto com alguns torcedores, mas não respondeu às nossas perguntas. Ontem, na reapresentação do elenco, o Gabigol foi dispensado do treino depois de uma reunião com dirigentes, em que eles queriam escutá-lo. A foto com a camisa do Corinthians, vazada na noite de quinta-feira, rendeu uma multa de 10% do salário do Gabigol. Ele também perdeu a pesada camisa 10, marcada pela genialidade do Zico. Agora o atacante vai usar a de número 99 e isso já vale para o próximo jogo. Na quarta-feira, o Flamengo enfrenta o Amazonas pela Copa do Brasil, fora de casa, e o Gabigol deve ser relacionado normalmente. Internamente, os dirigentes tratam esse assunto como encerrado. A gente conversou mais cedo com o vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. Vamos ouvi-lo. O assunto é encerrado. Ontem a gente fez as comunicações que deveria fazer para o atleta. O atleta, lógico, ficou chateado, mas entendeu. Uma conversa de quase 40 minutos entre eu e ele, e que claro que vai ficar entre eu e ele. A foto vazada pegou mal com quase todos do elenco e o Gabigol perdeu ainda mais o prestígio com a torcida e também com parte do grupo. Nas redes sociais, o Gabigol disse que a punição não vai apagar a história que ele construiu com os companheiros dele de clube. Diz que aceita a nova camisa, que vai honrá-la enquanto estiver no Flamengo. Lembrando que o contrato dele termina no final de dezembro, o que significa que em julho ele já pode assinar um pré-contrato sem custo com qualquer outro clube. Um abraço a todos. Que semana agitada, hein? O jogo da volta do Corinthians com o Cruzeiro é só em novembro. Tem tempo para esse reencontro, caso feche mesmo o caso com o Cruzeiro. Mas falando do Gabigol, é uma simbologia, assim, tirar 10 do Flamengo. O Diego, por exemplo, o Diego Ribas, foi para a reserva e continuou com a 10. Né? Então, se você tirar 10 do Flamengo de um jogador, não é uma coisa qualquer. Estamos diante de uma punição com toda uma simbologia por trás dela, né? Eu acho que o recado foi, para vestir a camisa 10 do Flamengo, você tem que cumprir alguns requisitos. E você parou de cumprir esses requisitos, você não merece mais ter a 10 do Flamengo. E é uma camisa muito pesada. Perfeito. E eu acho que quem veste essa camisa, de fato, tem que ter uma preocupação muito grande e corresponder a tudo que essa camisa representa, que é um cuidado enorme, né, com a instituição Flamengo, com a imagem do Flamengo. Achei até essa punição criativa por parte da diretoria do Flamengo e bem plausível. Punição criativa? Bem plausível. Eu achei. Porque eu imaginei que, quando falaram, a direção do Flamengo vai conversar com o Gabigol, eu imaginei a multa e imaginei talvez, não sei, ele vai treinar afastado, né? Treinar em separado. Não. Olha, você feriu o orgulho do Flamengo e é um orgulho enorme vestir a camisa 10. Por isso, a partir de agora, você não veste mais. Na Libertadores não tem jeito, você tem que manter o número, né? Então essa cena vai continuar na Libertadores, mas nas demais competições não, ele vai usar 99, Henrique. Isaac, esse assunto para mim é tão complexo, porque eu tenho uma opinião formada que se falou-se em desrespeito. Eu não acho que jamais o Gabigol quis desrespeitar a nação rubro-negra por tudo aquilo que ele representa, por tudo aquilo que ele sabe da grandeza dele com o clube. Eu acho que foi um vacilo, foi como a gente brinca no interior, ele foi cabaço. Né? Talvez uma brincadeira que ele achasse que não daria nada, mas ele não compreendeu qual é a grandeza do Flamengo e o quanto essa torcida é apaixonada. Eu já sou o contrário da Jéssica. Eu acho que essa simbologia da 10, por mais que é pesada, por tudo aquilo que ele e o supervisor, né? Que está ali ao lado dele, que foi advertido. Tinha um roupeiro. Eu acho que é mais grave isso do que a questão de ele estar vestindo a camisa do Corinthians. Eu acho que mais grave é a presença do supervisor. Tudo bem que ele alega que foi por causa de tudo aquilo que eles fizeram para ele quando ele não poderia ir para o CT, de ir na casa dele, de participar do dia a dia, de estar sempre junto com ele. Mas eu acho que é pesado, ainda mais com bebida alcoólica junto, entendeu? Agora, essa questão da simbologia da 10, eu sei que representa muito para a instituição Flamengo. Mas se fosse uma punição mesmo, se o Flamengo quisesse punir, eu não sei se é tão plausível assim, não. É que assim, ó, se você falar assim, ó, jogador de um clube está na casa dele, ambiente privado, na folga dele, veste camisa de outro clube. Falando assim parece uma bobagem.
É que o futebol tem simbologias e tem negócio aí também que torna o fato maior do que apenas essas palavras que eu disse uma atrás da outra. Vamos lá. A Adidas, por exemplo, é a fornecedora do Flamengo. Paga uma grana para o Flamengo. E o Flamengo paga direito de imagem para o Gabriel. Por causa dessa foto, a grande camisa falada no Brasil é de um clube que veste Nike. Então, assim, eu imagino que a Adidas não esteja muito feliz. E ela paga um dinheiro para o Flamengo para que os jogadores do Flamengo deem visibilidade à camisa dela. E só se fala dessa camisa de tal forma, só se fala modo de falar. Mas houve uma visibilidade tão grande que o próprio Corinthians aproveitou essa situação e fez uma ação de marketing. Você pode colocar 10 Gabriel na sua camisa do Corinthians, na Black, que é uma camisa lançada agora, dia 2 de maio. Então tem uma questão comercial aí. Eu me permito não acreditar que é só um vacilo. Que ele abriu o armário e pegou uma camisa qualquer e, poxa, que coisa, vazou a camisa. Porque era um pagode com funcionários lá, uma banda de pagode, tinha bastante gente ali. Achar que uma imagem, nos dias de hoje, dele com a camisa do Corinthians não vai vazar, é uma ingenuidade que o Gabigol não tem. Então, assim, eu duvido que ele... que surpresa que vazou a camisa. Assim, é óbvio que ele sabia que a camisa tinha uma chance grande de ser vazada, porque tinha muita gente ali, como de fato foi vazada. Mas que, assim, a foto. Aparentemente, o que eu acho, aí é um achismo, eu não tenho certeza. De um clube que está paquerando ele no momento em que ele está na reserva, que ele tem mau comportamento, foi punido por doping por causa disso. E a torcida compra o barulho dele. E ele já disse que jogaria lá. Exato, elogia pra caramba, a torcida vai lá, compra o barulho dele. Não, a gente tá com você, Gabigol, a gente vai o Pedro, a gente vai o Tite, a gente vai a diretoria, a gente tá com você. Eu entendo a torcida se sentir nesse momento, ele foi assim, desculpa o trocadilho, ele foi um infiel pro rubro-negro. E foi ele que alimentou essa história. Ele que construiu essa história, essa relação com a torcida, uma relação extremamente apaixonada com a torcida. Foi ele quem construiu pela personalidade que ele tem em campo, porque ele defende com muito vigor em campo essa camisa, e o torcedor, sem falar do ídolo que ele foi nas decisões, um super campeão com essa camisa. Então o torcedor identificou isso e compra a briga do Gabigol e defende ele, mesmo ele mal tecnicamente, como você citou, mesmo quando ele tinha sido afastado pelo caso de doping, e ainda assim era uma torcida que estava lá com ele, vibrando, chamando o nome dele o tempo todo. Então eu acho que a torcida se sentiu muito traída. Quando o Marcos Braz fala que é um assunto encerrado para Gabigol e para a diretoria do Flamengo, talvez entre eles dois. Para a torcida do Flamengo, eu acho que esse assunto não está encerrado. E você está vendo a passagem de camisa 10, né? Quando o Diego se aposenta, deixa o Flamengo e passa a 10. Então, assim, eu acho que a torcida... ela tá brava por causa da simbologia. O Gabigol usou a camisa de um rival. E o clube está punindo também por questão comercial. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu entendo tudo isso e é super plausível. Agora eu vou usar a palavra da Jéssica, que o torcedor esteja chateado. É normal isso. A paixão ela é muito, muito maior do que a gente imagina, ainda mais de um ídolo. Só que eu acho, Isaac, que o mais grave para mim é a questão de que, pelo que eu conheço e pelo que eu fazia quando eu era atleta, nas minhas reuniões particulares era só amigo. Então tem um adendo muito maior, porque assim, se vazou, era alguém que... Não, que vazou, né? Não, sim, alguém que quer sacanear, entendeu? Não é amigo do cara. Uma coisa que achei feio nesse caso, foi a assessoria do Gabigol soltar uma nota dizendo que a foto é inverídica. Então, se a foto é inverídica, se a foto é editada, por que a punição? O Flamengo diz ter aferido a veracidade da foto e ele tinha como fazê-lo com os funcionários que lá estavam. O Arboleda, que foi flagrado no Equador com a camisa do Palmeiras, pelo menos veio a público e falou assim, vesti mesmo, errei, eu perdi uma aposta, vesti a camisa do Palmeiras... Assim, eu achei feio, sabe? Você soltar uma... A não ser que haja uma reviravolta, né? Nesse Gabigate, e eles consigam demonstrar que a foto é uma montagem, porque a punição do Flamengo demonstra outra coisa, né? Demonstra que o Flamengo entendeu que a foto é verdadeira. E até o próprio posicionamento do Gabigol na rede social dele
meio que assume que a foto é verdadeira. Embora ele não peça desculpas. O staff dele falou que a foto era montagem. Aí realmente, pô, faz que nem Arboleda, pô. Assume. Errei, usei mesmo e paciência. Ainda mais o Gabigol, que é um cara tão sincero, né? Um cara tão legítimo, então assume. Acho que é o momento de dizer, vacilei mesmo. Exatamente. Eu estava em casa, enfim, justifica. Acho que seria o mais correto para o Gabigol, principalmente por tudo aquilo que ele representa para a nação do Flamengo, né? A nação flamenguista, é ele ter falado, vacilei, né? Era um momento meu de descontração. Um amigo meu, um ex-jogador que jogava aqui, não sei quem deu, e eu estava em casa de boa, resolvi usar e vacilei, porque eu realmente não sabia que poderia causar tudo isso. Agora, esse fato é grave para mim, de ele ter vestido a camisa de outro clube aqui no Brasil, mas passado isso, só depende do Gabigol tentar recuperar essa relação com o torcedor. Se é possível, o tempo vai dizer. Mas eu acho que isso pode ser perdoado, dependendo de como ele se comportar. Se ele vai ter oportunidades em campo, ele precisa se recuperar tecnicamente também. Eu acho que tudo depende dos próximos capítulos. O jogador, quando ele entra em campo, ele tem a oportunidade de construir uma nova história o tempo todo. Vindo pra cá, parei pra abastecer a charrete e os frentistas. Pô, seu Rizek, Flamengo não consegue um dia de paz, 2 vitórias seguidas, tá tudo em paz. O Flamengo tem que ter uma... Não, tem que estar fervendo, Rick. O clube tem que estar fervendo sempre, cara. Jogar num time como o Flamengo é difícil, exatamente. A camisa é pesada, Rizek. O clube tem que estar fervendo, o clube é assim, cara. Realmente é isso. O clube vive no fervo, cara. É uma faísquinha aqui, daqui a pouco virou É uma faísca, vira um incêndio. Exatamente, um incêndio. Eu concordo com você, é que se essa foto fosse feita em 2019, pós-título da Libertadores, não acontecia nada. Exatamente. É por isso que eu tô te falando. Mas agora, em 2024, sai a 10, entra a 99 e vamos aguardar os próximos acontecimentos envolvendo Gabigol e Flamengo. Membros do staff do Flamengo falando sobre como é que as coisas estão logo depois dessa repercussão por conta da foto vazada do Gabigol. Pedro Ivo Almeida é um dos que escreveu essa matéria junto com a redação da ESPN e nos conta um pouco sobre esses bastidores. Pedro. Marcela, tudo que envolve o Gabriel, ele vai além do campo, ele vai além da perda técnica, ele vai além do que o Gabriel vai desfalcar de opção do Tite. O Gabriel é um ativo, querendo ou não, político muito grande do Flamengo. O dirigente, ele pensa 2 vezes, ele calcula muito bem o passo do que ele vai fazer com o Gabriel. Ele sabe que era passado, difícil mexer em qualquer coisa, se colocar do lado oposto do Gabriel, recentemente, quando ficava aquele impasse de renovar, não renovar, porque é difícil mexer com a torcida. A gente, às vezes, tem uma amostragem de rede social que era muito pequena. Quando você leva um Gabigol para o Maracanã, como foi o caso do Tite depois da liminar, que devolveu ele ao grupo, que ele poderia jogar, você leva um Gabigol para o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Amazonas, o Maracanã se mobiliza, a torcida fazia festa. Então, dentro desse capital político, o Gabriel perdeu muito mais do que aqueles 10% de salário. Ele foi atacado na vaidade dele, que era o sonho dele, de ser o camisa 10 do Flamengo, ser o camisa 10 da Gávea, já cantado em música, e isso ele é atacado, isso é tirado dele, que ele pede no momento ali de alta, campeão de Libertadores, mais um gol, são 4 gols em 3 finais, ele perde esse direito e ele perde o grande capital político que ele tinha para qualquer tipo de negociação interna, que é o carinho da torcida. Esses dias que a gente passou no Rio de Janeiro e conversando com rubro-negros, é impressionante como a torcida se vira contra o Gabigol. A gente sempre trabalha com aquela informação. O Gabigol já brigou com o Marcos Braz, o Gabigol já teve problema de elenco, o Gabigol já teve problema com o treinador, o Gabigol já teve problema com presidência, com diretoria, dificuldade de renovação, mas ficava uma reserva ali muito importante, que é a reserva da idolatria, da arquibancada. E ele perde isso consideravelmente depois desse episódio. E chama muito a atenção com as pessoas que a gente conversa dentro do Flamengo, como ele chega para treinar. Ele parecia não ter a dimensão, ele falava, poxa, mas é para isso tudo? Mas, caraca, qual o tamanho disso aí? Como assim? Ele preocupado com a punição que viria e todo mundo reforçava. Gabriel, é grande, tem coisas que você não deve... Até fizeram uma comparação, poderia ser camisa de qualquer outro time que não fosse dos rivais do Rio, ou de um Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mas você colocou a camisa de um time que você estava no meio de uma negociação ou dita negociação no início do ano. Peraí. O Gabriel não fazia ideia do que é vestir a camisa de um rival do Flamengo? Ele não tem essa ideia? Alguém acredita nisso? Marcela, esse pagode, né, comandado por 2 amigos muito próximos dele, que ele tentou juntar uma galera que prestou apoio para ele na época da suspensão, muita gente que frequenta esse tipo de ambiente fala que o Gabriel, de fato,
usa a camisa de outros times, quando está em casa, num ambiente reservado. Só que você precisa saber onde você está, com quem você está, em quem você confia. E aí tem também o tato do momento. Você vai colocar uma camisa de um time que você foi especulado, a diretoria desse time disse que queria você, o teu vice-presidente de futebol e a tua diretoria tiveram que responder sobre vai e fica. E aí acaba que alguém ali que ele achou que poderia ser da confiança e não era, alguém que estava trabalhando até no evento montado por ele, tira essa foto, a foto vaza. Acho que tem um pouco de falta de noção da dimensão do que é o Gabriel e tudo que envolve ele, sempre tentando... Muito por quem cerca ele, né? Aquela turma que cerca ele, que diz que está tudo bem, que tudo é muito exagerado, toda a repercussão de opinião pública, de imprensa, de torcida é sempre muito exagerada. O jogador acaba consumindo isso e tomando isso como verdade. Então, tudo para ele é muito tranquilo. Então, ele só foi ter noção, não foi na noite de quinta-feira quando vaza a imagem, só quando ele chega ao CT, na tarde de sexta, depois conversando, claro, recebendo a punição do Marcos Braz, é que ele começa a tomar a pé ali do tamanho da bomba. E só para complementar, porque tinha um título ali na nossa matéria do site sobre a indiferença, não é que as pessoas não queriam saber do elenco, é algo até julgado internamente como mais grave. Tinha uma lamentação do tipo, ele vacilou, não precisava e tal, mas não há mais uma comoção, é algo indiferente, porque as pessoas não abraçam mais o Gabriel. Não tem mais uma comoção de um companheiro, um cara ali do lado. Desde que o Flamengo perde Felipe Luiz, Everton Ribeiro, a gente conta isso na matéria, Diego Alves, Diego Ribas, Rodrigo Caio, principalmente, o próprio Mateuzinho agora no Corinthians, esses eram os caras próximos do Gabriel. Hoje você não consegue virar no elenco do Flamengo e falar, esse cara aqui é fechado com o Gabriel, compra o barulho dele. Então já não é algo mais que comove. O Gabriel foi suspenso, foi embora, o treino continua normalmente, nenhuma celeuma, nenhuma grande preocupação, aquela conversa de burburinho, mas é um pouco já diferente, as pessoas meio que cansaram desse excesso de polêmicas do Gabriel. Pois é a repetição que acaba fazendo também tudo perder um pouco do seu poder. Não existe essa coisa, tudo que é muito grande, se repete muito, perde um pouco do seu poder. E é isso que a gente está vendo também com o Gabigol. E uma dica para ele tem que organizar o seu staff, porque se o staff não consegue mostrar para o Gabriel o tamanho dele e o tamanho das repercussões das coisas que ele faz e usar a camisa de um clube, é de uma traição que se você, que é do futebol, você não entendeu isso ainda, é porque você está fazendo alguma coisa muito errada. Vamos lá, fãs de esportes. Eu quero mostrar aqui também como é que a torcida do Flamengo recebeu e está repercutindo essa história dessa foto. A gente não tem Campeonato Brasileiro neste fim de semana, mas temos NBB e o Flamengo jogou hoje. E a gente mostra, então, como foi que a torcida se lembrou do Gabigol. Ou seja, NBB, basquete, nada ali com o Gabigol, a não ser o clube, né? O Flamengo jogou com o Bauru. E ainda assim, o torcedor foi lá e se lembrou do Gabriel com essas palavras carinhosas. O Pedro Torre trouxe no VT isso, a gente comentou aqui na bancada e acho que agora tem a ilustração perfeita. Você não imaginaria uma cena dessa, nem quando o Gabigol se recusou a fazer a amostragem seguindo todos os ritos, porque a torcida fica do lado dele ainda, por mais que fosse algo questionável, nem quando o Gabigol entra numa rota de colisão com o Marcos Braz dentro do vestiário, nem quando teve aquele episódio lá da festa que foi pontual, mas depois teve como resolver e tudo mais. Então, o Gabigol, ele ainda mantinha, por tudo que fez dentro de campo, e é legítimo, 4 gols em 3 finais de Libertadores, 2 títulos de Libertadores. A idolatria é legítima, só que ele consegue perder todo esse capital. E esse capital, ele não tem um preço, ele não é um valor em dinheiro. É algo que é intangível e que você demora a construir. Gabriel teve que trabalhar muito para construir. E aí o descuido é o que você falou, é saber quem te cerca, quem te dá a noção exata do que é para ser feito, o que não é para ser feito, o que existe que pode, o que deve ser feito, o que é de bom tom, o que não é. Então você vai negociando, você vai perdendo, vai escorrendo pelas mãos esse capital com a torcida. E a partir do momento que a diretoria já não tem paciência, você não tem barganha com a torcida, o elenco já não é próximo, a comissão técnica perde a confiança, todo o ambiente do departamento de futebol já te olha com total desconfiança e sem nenhuma proximidade. Qual é a barganha que o Gabriel tem para pedir algo para o Flamengo em termos de renovação? Por isso que a gente vai trazer daqui a pouco o Cássio, que é um outro tipo de fim de ciclo, mas por isso que a gente pode falar também que o ciclo do Gabriel no Flamengo está se encerrando, Marcela. Tá certo, então. Então a gente começa a ver algo insustentável do Gabigol no Flamengo. Vamos seguir. E aí, pessoal, na opinião de vocês, o que é que vocês acham? O Gabigol está certo, está errado, né? O Gabigol que estava em um churrasco aí casual na sua casa e tiraram uma foto ele com a camisa do Corinthians, a camisa do Corinthians, a nova camisa, né, do Corinthians. Ele que certamente deve ter recebido de presente de algum amigo e vestiu a camisa, só que foi vazada aí essa foto, né?
E o clima não ficou nada bom lá no Flamengo, não tá nada bom nas mídias sociais, né? Uns defendem, outros não. E vocês? O que é que vocês acham a respeito sobre isso? Vocês defendem esse caso aí? Vocês não defendem? É a favor? É contra? Qual a opinião de vocês? Vamos debater aqui nos comentários. Deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Na sua opinião, vocês acham que Gabigol está certo em usar o que ele quiser na sua folga, independente se ele está com a camisa de outro clube ou não? Ou vocês acham que ele, mesmo sendo jogador do Flamengo, ele não deveria usar outra camisa, né? Porque eu acredito que, se vocês forem ver, raramente você vai ver um jogador que é patrocinado por uma marca, ele está vestindo outra em qualquer situação. Então, por que quando você está num clube, você pode estar usando outra camisa de outro clube, né? Já que lá tem um contrato, né? E você ganha muito mais do que um patrocínio de uma empresa. Então, não sei o que foi que aconteceu, né? Se fosse camisa de time por time, poderia usar a camisa do Flamengo, ele não é jogador do Flamengo. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Numa determinada marca, você é patrocinado por uma marca, né, de esportiva, e raramente você vai ver um jogador usando a camisa de outra, do concorrente, né? Se é da seta, do OK. Então você não vai usar o dos tracinhos, né? Ou do Jaguar. Então, se você for ver isso aí, né? E vocês, o que é que vocês acham a respeito sobre isso? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!